geral. Você deve estar aí do outro lado assustadíssimo com o que eu estou falando, porque se eu estabeleci como premissa de aula, no começo do programa, que a repercussão geral foi criada para que o Supremo trabalhe menos, evidentemente que para analisar a repercussão geral ele vai ter que trabalhar mais, porque cada recurso que subir para o Supremo Tribunal Federal vai ser necessário uma reunião colegiada para que se verifique se efetivamente há ou não a repercussão. Isso não seria um venire contra factum próprio? Não é contraditório falar isso? E aí eu digo para vocês, talvez numa primeira análise sim, só que logo depois da criação da lei, foi criada uma série de mecanismos para poder diminuir o impacto de recursos ao Supremo. O primeiro que foi, na verdade o primeiro, quando eu digo o primeiro, não o primeiro na ordem, mas o de importância. O que se estabeleceu hoje, que tem relativamente uma relativa importância sobre o sistema, é o que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo 323, estabeleceu. Diz lá o artigo 323 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que essa reunião dos ministros do Supremo não precisa ser física, ela pode ser eletrônica. É o que se denomina de deliberação colegiada por meio eletrônico. O que acontece? Olha que elegante. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que for o relator daquela causa, ao recebê-la, vai mandar por e-mail, via eletrônica, para os demais ministros, o caso concreto para verificar se há ou não a repercussão. E os ministros terão o prazo peremptório, vejam, não é prazo preclusivo, não é prazo impróprio, é prazo próprio, de 20 dias para responder se há ou não repercussão. Os ministros podem responder que há repercussão, ou eles podem responder que não há repercussão. Se os ministros não se manifestarem, presume-se que eles concordaram em haver a repercussão. Então, nesse caso, não precisa haver a reunião física dos ministros, bastando efetivamente que haja a reunião colegiada por via eletrônica. Mas isso ainda não é o suficiente. Mesmo havendo uma questão colegiada, sobem muitos, milhares de processos para o Supremo Tribunal Federal e hoje todos eles terão que ser levados nessa análise. O que eu quero explicar para vocês? Existe uma segunda questão para atenuar esse impacto. Porque, na verdade, quando o recurso sobe para o Supremo Tribunal Federal, ele não vai direto para o plenário. Ele vai para as turmas. Nós temos 2 turmas do Supremo Tribunal Federal. E quando chegar na turma, o primeiro ministro que receber diz o seguinte: olha, eu entendo que nesse caso tem repercussão geral. Mostra para o ministro ao lado, na sua turma mesmo, e fala: olha, eu também acho que tem repercussão geral. Um terceiro ministro que estava passando ali resolve olhar e fala: esse caso tem repercussão geral. E um quarto ministro analisa e constata que há repercussão geral. O que diz a lei? Se 4 ministros da turma disserem que o caso tem repercussão geral, os autos não serão enviados ao plenário para verificar se há ou não a repercussão, e já haverá logo o julgamento do mérito do recurso. Ora, se para que se negue a repercussão geral eu preciso de 8 ministros, se 4 já disseram que não há repercussão geral, desculpem, que há repercussão geral, resolvido o problema. Mas somente esse conceito, 4 ministros que entendem que há repercussão geral. Muito bem. Uma outra questão que pode também diminuir esse impacto é a forma de se arguir a repercussão geral. Diz a lei que a repercussão geral obrigatoriamente deve ser verificada em preliminar de recurso extraordinário. Isso quer dizer que, se não estiver na preliminar, o recurso não poderá ser admitido. Eu vou deixar algumas outras explicações sobre esse assunto para quando nós falarmos sobre as questões. Mas fora esse ponto importante, eu queria terminar a explicação com vocês, terminar a aula, falando sobre a questão da eficácia. Isso porque a decisão que nega a repercussão geral, ela é irrecorrível e possui eficácia erga omnes, ou seja, ela atinge a todas as pessoas. Melhor explicando, atinge a todos os recursos, presentes e futuros. Vamos entender isso. Eficácia futura. Se o ministro do STF
leia-se, se os ministros do STF entenderem que determinada matéria não tem repercussão geral, eles vão estabelecer uma súmula dessa matéria, dizendo que tal matéria não tem repercussão geral. Quer dizer, todos os eventuais e futuros recursos com base e na mesma controvérsia, quando interpostos e quando chegarem no Supremo, serão sumariamente indeferidos pelos relatores dos recursos. Entenderam ou não? Então, se os recursos tiverem a mesma base fática e jurídica e chegar no Supremo Tribunal Federal, não é necessário verificar se há ou não repercussão. Eles serão sumariamente indeferidos. Evidentemente que esses recursos caberiam um recurso, mas você acabou de falar que não cabe recurso. Cabe se o Supremo Tribunal Federal causar o que eles denominam de erro de paradigma. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal indeferir um recurso seu que não tem os mesmos motivos, os mesmos fundamentos, não se assemelha ao recurso, à súmula que negou a repercussão geral. Isso é a eficácia futura. Agora, a eficácia presente, para nós encerrarmos, ela tem uma peculiaridade. Deixa eu explicar para vocês. É possível que suba para o Tribunal de Justiça ou para o TRF, segunda instância, uma série de recursos com base em idêntica controvérsia. Vários recursos iguais. Questões tributárias, questões previdenciárias, acidentárias, enfim. Chegando esses vários recursos ao Tribunal de Justiça, a lei autoriza que o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido suspenda todos os recursos e escolha um ou algum deles com base em idêntica controvérsia, aqueles que, de acordo com a sua convicção, sejam os recursos mais aptos, para que eles subam para o Supremo Tribunal Federal. Eles serão os escolhidos. Eles serão os recursos que vão subir para o Supremo para que tenha essa análise, essa constatação, essa verificação do julgamento do mérito. E aí o que acontece nesse caso, meus amigos? Há duas saídas. Então, há vários recursos suspensos, 2 sobem para o Supremo, 1 sobe para o Supremo. Vamos imaginar que um suba. Esse recurso é julgado. Se o Supremo verificar que não há repercussão geral nesse caso, nele não haverá, e todos aqueles que foram sobrestados serão indeferidos liminarmente. Contrário senso, se o Supremo Tribunal Federal entender que este recurso tem repercussão geral, ele será julgado. Sendo julgado, o Supremo vai comunicar ao Tribunal Inferior que houve julgamento. E o Tribunal Inferior vai ter 2 opções. Ele pode se retratar, é o que a gente chama de efeito regressivo, e falar assim, realmente o Supremo está certo. Então, se ele se retratar, ele vai mudar o acórdão dele. Olha que interessante. O próprio tribunal vai mudar o acórdão dele. Se ele mudar o acórdão dele, todos aqueles recursos que estavam suspensos vão ficar prejudicados. Não há mais um porquê recorrer. Porque se o próprio tribunal mudou seu acórdão, os recursos perderam seu objeto. Mas o tribunal também pode dizer o seguinte, não mudo. Se ele não mudar, ele vai ter que desbloquear aqueles recursos e autorizar que todos eles subam. Certo? Essa é uma questão importante, é uma questão fundamental para que vocês visualizem o sistema da repercussão geral. O tempo é exíguo, evidentemente, para que a gente possa falar sobre todas as regras, mas eu deixei mais algumas informações para nós falarmos nas perguntas e no X da questão. Aguardo vocês daqui a pouquinho. Obrigado. Muito bem, meus amigos, estamos agora no segundo bloco. Pergunte ao professor e eu vou responder algumas dúvidas de vocês. Mas, de qualquer maneira, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre algum assunto, não deixem de mandar um e-mail para o provafinal@lfg.com.br, ok? Então, vamos à primeira pergunta. Professor Renato, pode o Tribunal de Origem julgar a repercussão geral? Muito bem, amigos. Lembra que eu disse para vocês que eu ia aguardar as perguntas para responder algumas questões importantes que nós não havíamos enfrentado no primeiro bloco? Pois bem, uma delas é essa. Eu falei para vocês na exposição que a repercussão geral, na verdade, ela quebra uma regra lógica do juízo bipartido. Porque, geralmente, quem decidiu, originariamente, vai fazer o exame de admissibilidade, que eles chamam no juridiquês de exame de prelibação. E o órgão destinatário do recurso, o órgão ad quem, é quem vai fazer a análise do mérito.
Geralmente acontece isso, basta vocês pensarem. Na apelação, quem